Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar 4 relatos de Maledite para vocês neste Maledite Night. E aí, tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo, se gosta do canal, se curte o seu relato, se curte o seu relato de Maledite, deixa o seu like. E se por um acaso ainda não for inscrito no canal, então se inscreva. E se quiser ouvir relatos que não tenham assombração, não tenham nada de sobrenatural, mas são interessantes, inclusive relatos de Maledite, vai lá para o meu outro canal chamado Conto pra Ana, ok? O link tá aqui na descrição desse vídeo. Bom, então vamos aqui dar início aos relatos de Maledite desta noite. E o primeiro deles é este. A Maledite mora ao lado. Olá, Ana e caros assombrados, tudo bem? Venho compartilhar um relato que marcou profundamente a minha vida. Algo que por pouco não me custou a própria existência. Por motivos óbvios, todos os nomes serão alterados, estão trocados, não são verdadeiros os nomes, ok? Bom, desde a infância sempre fui extremamente sensível ao mundo espiritual, mas jamais havia experimentado algo tão nefasto ou opressivo quanto a chegada desta Maledite. Para situá-los antes de mergulharmos no horror, o meu tio João, nome fictício, tá? Tinha uma ex-namorada que chamaremos aqui de Maria. Maria era um verdadeiro encanto. Minha avó a adorava e ela era uma nora exemplar. Ela me ensinava dobraduras de origamis, brincava comigo, fazia trança no meu cabelo. Eu sentia por ela um carinho assim de irmã. Meu tio, que também era muito afetuoso comigo, infelizmente terminou o relacionamento quando ela se mudou para outro estado. Creio que para fazer faculdade. E eu senti uma imensa falta da Maria. E o meu tio guarda até hoje a memória do presente que ele me deu, uma miniatura de cozinha realista com um forno que abria. Para uma criança de origem simples, aquilo era um luxo inenarrável. Bom, anos se passaram e o meu tio se envolveu com a tal mulher Maledite. Ela falava comigo, é claro, mas eu jamais desenvolvi a mesma conexão instintiva que eu tinha com a Maria. Havia algo na Maledite, uma insinuação sonsa e arrogante que me incomodava profundamente. Eu trocando de linha aqui. Ela soltava comentários que pareciam destinados a me atingir de forma sutil, mesmo eu sendo apenas uma criança. O verdadeiro inferno começou quando ela teve um filho com o meu tio. Como pais de primeira viagem e com dificuldades financeiras, a minha avó lhe cedeu a moradia no andar superior. Antes, aquele espaço era no andar superior era um sótão, né? Ela falou, era um porão. Um sótão, então, agora um negócio, não sei. Era um porão que o meu avô pedreiro reformou rapidamente, garantindo-lhes todo o conforto. Ana e assombrados, quando o filho da Maledite estava aí por volta de 1 ano de idade ou um pouquinho mais, essa mulher simplesmente enlouqueceu. Ela se transformou em algo pior do que já era. Passou a proferir ameaças terríveis contra minha avó, maltratando-a constantemente. O pior é que o meu tio parecia ter sido cegado, estava cego, tornando-se conivente com todas as atrocidades que ela cometia. Apenas o meu avô ela não ousava confrontar. Seus alvos prediletos éramos eu e a minha avó. As pessoas que ela considerava mais vulneráveis, né? E principalmente aquelas que ela tinha um motivo para atormentar. O ódio dela se voltou principalmente para mim, acusando-me de absurdos com o filho dela. Eu nunca soube exatamente o que ela dizia, mas eu me recordo de uma vez em que eu aumentei a voz com o garoto, pois ele gritava descontroladamente. Ela escutou lá de cima e inventou uma história para o meu tio e ele avançou sobre mim com uma fúria cega.
As pessoas presentes, o meu outro tio, a minha tia e a minha avó, tiveram que intervir, atestando que eu não havia feito nada demais, que eu apenas falei com o garoto. Ela instalou um caos perpétuo na minha vida. Eu era constantemente perseguida. O olhar do meu tio nessas ocasiões parecia carregar algo possuído, magiado. Um olhar que eu reconheço de longe, sombrio. Eu não tinha paz nem na escola. Ao chegar em casa, o conforto dela parecia ser testemunhar a minha desgraça. Eu adoeci gravemente, física e espiritualmente. Eu não saía do meu quarto, afundei em uma depressão profunda, além de enfrentar a paralisia do sono, falta de apetite, via vultos, ouvia vozes. Não era apenas o que ela fazia, mas a sensação de ser vigiada por algum espírito nefasto dentro de casa, de ter algo me rondando, perturbando a minha mente sem descanso. O sono se tornou um tormento. Eu temia a noite e a escuridão. Eu enfrentava a paralisia do sono todas as noites. Eu era obrigada a dormir encolhida e completamente coberta, mesmo sentindo muito calor. Eu escutava as vozes que me instigavam a cometer atos terríveis contra mim mesma, entende? Em cada cômodo que eu passava, eu sentia uma presença gélida nas minhas costas, ou a sensação de estar sendo observada de longe por algo que sorria com malícia. Eu sinto um arrepio só de lembrar e de escrever sobre isso. E olha que hoje eu não sou mais medrosa, viu? Mas esse período me desencadeia memórias insuportáveis. Lembro-me da vez em que eu fui ao banheiro escovar os dentes. E ao levantar o rosto, deparei-me com uma mulher pálida parada atrás de mim, com a roupa suja de barro preto. Não, eu não me confundi, tá? Eu paralisei por um tempo e observei cada detalhe macabro daquele ser. Que coisa horrível, só de lembrar. Por causa desse medo, eu dormi na cama dos meus avós até os meus 13 anos. Essa opressão só começou a diminuir quando a Maledite finalmente deixou o andar superior e se mudou. No entanto, a verdadeira melhora e a libertação só vieram quando eu realizei uma limpeza espiritual profunda. Meu tormento era tão atroz e sufocante que eu comecei a descontar a minha dor em tudo, sem exceção. Creio que ela usava essa manipulação de narrativa para o meu tio acreditar nela, pois eu passei a enlouquecer. Estava perturbada em casa e quebrava e batia em muitas coisas. Eu tentei tirar minha própria vida inúmeras vezes, ainda criança. Eu tinha menos de 12 anos quando esse martírio começou. Lembro-me da vez em que perguntei inocentemente à minha avó se a internet, que ficava no andar superior, se a internet estava funcionando. Eu apenas disse... Ou ela apenas disse, acho que tá desligada. Eu nem sabia que havia alguém lá em cima. De repente, escuto a mulher gritar e xingar, e eu comecei a chorar e xingar de volta. Ela ligou pro meu tio, que estava longe, e ele veio correndo alucinadamente de carro, determinado a me agredir. Eu fui forçada a sair da minha própria casa. Eu fui vítima de uma perseguição implacável, espiritual, social e doméstica. Eu só comecei a vislumbrar a cura quando eu me aprofundei na minha espiritualidade no candomblé. Hoje sei que nunca estive sozinha e fui livrada de males que poderiam ter sido ainda mais funestos. Agora, o fator determinante que chega a ser inacreditavelmente patético. E sabem por que essa mulher desencadeou toda essa fúria diabólica? Porque investiu tanto, física e espiritualmente, com trabalhos e conjurações para desgraçar a minha vida,
contra mim e contra minha avó. Sabe por quê? Minha avó, porque ela elogiou a ex-nora, a Maria. E a mim, porque eu segui a ex-nora no Facebook. Sim, toda essa malícia perversa contra uma criança e contra a própria mãe do meu tio, apenas porque tínhamos, e eu tenho até hoje, carinho pela Maria, ao lado de quem construí minhas melhores memórias. Hoje, a Maledite frequenta a igreja, posando de santa inofensiva. Eu, no entanto, abomino o simples fato de ter de respirar o mesmo ar que ela. Sinto uma energia deletéria emanando dela e eu vejo a sua verdadeira face, tá? Eu tô falando literalmente. Eu consigo discernir a forma do seu espírito, que se manifesta como um rosto fundo, um sorriso rasgado e um olhar cadavérico. Além de sentir a sensação repugnante ao cruzar com ela, ainda tenho de lidar com a minha visão espiritual aberta para aquela aparência horrenda e real. Mas tudo que vai, retorna. A vida dela hoje está desprovida de prosperidade. Meu tio, com o tempo, finalmente passou a enxergar a verdade e só permanece ao lado dela porque a minha avó interveio, pedindo para que ele não a deixasse criando os filhos sozinha. A loja dela fechou e nada anda na vida dessa mulher. Os vizinhos vivem reclamando dos filhos, o que prova que não era implicância minha, tá? É a completa falta de educação que ela lhes impõe. Ela só não faz o inferno com os vizinhos porque o seu principal motivo de fazer comigo era eu ter seguido a ex do meu tio, mais reclamar do filho dela, mas principalmente seguir a ex. Hoje ela não seria insana o suficiente para tentar algo contra mim. E se tentar, coragem. Quem nos protege pode até trabalhar no silêncio, mas a cobrança sempre chega para aqueles que semeiam a injustiça. Ela precisou de muito para atear contra mim. Eu não precisei acender uma vela. E se vocês se perguntam como eu descobri o motivo da raiva dela por mim, foi um familiar quem me confidenciou a verdade. E é isso, peço desculpas pela extensão, tentei oferecer o máximo de contexto, não me aprofundei em muitas outras questões espirituais que enfrentei, embora hoje eu não tema, os desencarnados, essa história específica me provoca uma sensação. A palavra não é medo, mas sim um retorno assustador. Ao pensar, é como se tudo voltasse, a mesma sensação opressiva. É como se o mesmo espírito maligno voltasse a me observar, como se eu estivesse invocando, sabe? Felizmente, hoje nada de ruim me acompanha. Toda a praga foi desfeita e desmantelada. No entanto, reviver esses eventos desperta algo em minha mente, pois foi um trauma visual e psicológico imenso. Um grande beijo para todos vocês. Um beijo para você, muito obrigada. Maledites sendo maledites. Ai, falar o quê? Não, eu falo que é uma imaturidade junta com todos, ela deve ter feito, provavelmente fez alguma coisa, inclusive alguma coisa pra cegar o tio dela ali. Porque não é possível, Não é possível ficar tão, tapado, que ela mandava, o que ela fazia, tava ali, cego, pronto pra fazer. Coisa descabida. Pois é, mas, como ela disse aqui, tudo volta. Vamos pro próximo relato, que é este: o caso do sapo e do feitiço. Oi, Ana, sou a senhora Fulanitia e hoje vou compartilhar mais um dos causos contados pela avó Dita. Contarei como se fosse ela, tá? Ok, os nomes estão trocados. Bom, agora é a avó Dita contando. Eu tive 13 filhos e o que vou contar aconteceu com o meu filho mais velho dos homens. Juca tinha 18 anos quando se envolveu com a Maledite, que já era casada. Depois de 2 anos com ela, ele conheceu a Lídia
e quis acabar com aquele relacionamento para ficar só com a Lídia. Quando foi comunicar a Maledite, ela disse o seguinte: se você não for meu, não será de mais ninguém. Clássico. E ele riu. Então ela continuou: você tá debochando? Então você vai ver. Ele voltou para casa e começou a sentir dores nas costas e no ventre. Nada que ele comia ficava na barriga. Médico nenhum descobriu o que ele tinha. Foi então que, vendo o meu filho daquele jeito e já sem esperanças, eu contei a uma vizinha e ela disse: Dita, vamos agora no terreiro do pai José. Ele vai dar um jeito nessa situação. E eu pensei: gente, se médico não resolve, quem sabe talvez ele possa resolver, não é? E fomos. E logo ao chegar, o pai José já disse: filha, ainda bem que você veio. Se demorasse mais um dia que fosse, seu menino tinha morrido. Agora você volta para sua casa e procure um sapo e traga aqui. E assim eu fiz. Voltei para casa, juntei os filhos e fomos procurar no quintal. Depois de muito procurar, o meu filho mais novo achou um sapo. O bichinho estava magro e definhando, com a boca costurada. Peguei o sapo e corri lá para o terreiro. Ao entregar o bicho ao pai José, ele abriu a costura da boca do sapo e lá dentro tinha uma foto já desbotada do meu filho. Ele soltou o sapo e daí para frente o meu menino começou a melhorar. Desde aquele dia agradeço a Deus, ao pai José e à força dos bons espíritos que não deixaram o meu filho partir. E aprendi que quando a gente crê e tem fé, o mal pode até chegar perto, mas não fica não. Obrigada por ouvir mais um dos causos da Vó Dita. Que Deus abençoe cada um que acredita na força do bem. Um beijo para você, obrigada. Parece até que eu já contei essa história, ou é muito parecida. Eita, Maledita, tá lá, olha só. Ai, meu Deus. Tá lá traindo o marido, casada, ficando com... E o cara também não podia ficar com ninguém. Essa é dela, propriedade dela. Tá ali para o que ela quiser. Ah, mas tá tanta gente complicada nesse mundo, não é? Oh, que cansativo, gente. Maledite. Próximo relato. Uma maledite amaldiçoando uma criança PCD de 6 anos. Não me surpreende? Maledite sendo maledite. Oi, Ana, tudo bem? Eu me chamo Fulana, já mandei 2 relatos para você e ambos já foram lidos. Eu fiquei muito feliz. Eu assisto o canal todos os dias. Muito obrigada, um beijo. Ana, o relato a seguir aconteceu essa semana. Na verdade, acho que essa semana mesmo. Tenho um filho lindo, loirinho, olhos azuis. Eu sou suspeita, né? Porque eu sou mãe. Mas o moleque é lindo mesmo. Já foi convidado, inclusive, para fazer várias propagandas. Eu sou mãe solteira. Quando engravidei do meu filho, em 2018, eu não me casei com o pai dele. Mas ele assumiu as responsabilidades paternas. Quando meu filho nasceu, o pai dele se casou com uma outra mulher, a qual darei o nome aqui de Maledite. Eita, laia. Meu filho foi diagnosticado com TEA, transtorno do espectro autista, nível de suporte 3. O fato é que de uns tempos pra cá o meu filho começou a ficar muito doente. Toda hora ficava doente, fisicamente falando, sabe? Não conseguiu seguir com o tratamento e só ia piorando cada vez mais. Eu, a mãe dele, vendo tudo isso, sofria junto. Eu queria que fosse eu no lugar dele. Eu levava ao médico e nada resolvia. Então, essa semana, uma amiga da minha irmã veio aqui em casa jantar e quando ela entrou aqui em casa e passou em frente ao quarto do meu filho, que já estava dormindo, ela incorporou uma entidade, que eu não vou revelar o nome aqui para preservar, tá? Mas a entidade disse assim: moça, seu filho anda muito adoentado, né? E você sofrendo muito. Tem uma mulher. Daí a entidade descreveu a aparência dela. Tem uma mulher que odeia você por ter tido um filho com o marido dela antes deles se casarem.
Ela tem ódio de você, pois não queria dividir o amor do marido com uma criança que não é filho dela. Ela amaldiçoa muito seu filho, deseja a morte para vocês. Da boca dela só sai pragas e desejo de morte para vocês dois. O objetivo dela é que a criança adoeça e você, como mãe, sofra vendo seu filho doente e vegetando na cama. Essa mulher não consegue engravidar. Por 6 anos ela tenta e não consegue. Ela não vai conseguir, pois toda a praga que ela joga para o seu filho volta para ela. Ela já gastou muito dinheiro e foi nos melhores médicos de branco, mas não conseguiu e nem vai conseguir engravidar. Enquanto ela não parar de amaldiçoar o seu filho, ela nunca será feliz. Ela não se conforma com o fato do marido amar tanto uma criança que não saiu dela. E o fato do seu filho ser tão lindo incomoda mais ainda ela, pois é a cara do pai. Tô ruim também. Ana do céu, que raiva ouvindo e tudo isso. Foi difícil conter a raiva. Como pode uma... Eu te entendo. Como pode uma abençoada dessa desejar a morte para uma criança de 6 anos, inocente? Né? E pior que a PCD. Independente. Eu estou em corrente de orações em favor do meu filho. As entidades me disseram que vão proteger o meu filho e que nada vai acontecer com ele. Tudo que essa maldita desejar para o meu filho vai voltar para ela. Só uma ressalva aqui, eu e o pai dele nunca tivemos nada depois que ele conheceu ela. Nós falamos apenas sobre o nosso filho e assuntos relacionados ao tratamento dele. O pior é ter que segurar a raiva quando eu encontro essa peste dessa madrasta e fingir que tá tudo bem, quando na verdade a minha vontade é de esfregar a cara dela no asfalto. Mas ó, respira e espera. Eu e meu filho somos muito felizes juntos. Eu e ele somos inseparáveis, ele é o meu alicerce. Isso causa mais raiva ainda na bendita da madrasta. A entidade disse que incomoda ela ver o amor que eu e o pai dele damos a ele. E incomoda ela quando ela vê as minhas fotos com meu filho em momentos de lazer. Ela é amargurada por não ter esse amor. Eu já desconfiava disso devido a algumas indiretas que ela dava, mas sempre ignorei e segui minha vida com meu filho. Enquanto ela fica vivendo amargurada e com ódio por não ser mãe. Eu vivo cada momento com meu pequeno milagrinho. Enquanto ela fica amargurada, eu vivo cada momento. Ana, meu filho, quando me vê mexendo no YouTube, já fala: mamãe, você vai assistir aquela moça bonita com o cabelo vermelho? Ele fala assim, pois ele tem apraxia da fala. Ana, esse foi meu relato. Se acontecer mais algum fato, eu envio para vocês. Um beijo para você e para todos os assombrados. Um beijo para você, muito obrigada. Agora somos muito assombrados. Muito assombrados, assim, pensando, assim, de repente que a coisa vai virar. Cara, você desejar o mal para uma criança inocente, não precisa fazer nada. É como a outra disse lá no outro relato. Não precisa acender uma vela. Deixa. O peixe morre pela boca. O que você põe no universo volta. Então, no fundo, dá até dó, né? Deixa. Mas e o marido dela agora, ela não vê isso. Ai, como que consegue, gente, ficar com uma pessoa assim? Eu sei que é 2 caras, né? Essas coisas, né? Ah, mas dá pra perceber. É que homem não percebe muitas coisas, né? A maioria não percebe. A gente vê aqui nos relatos. Ai. Então agora vamos para o próximo e último relato de hoje, que é este. A tia e... É isso? A tia e família Maledites. Oi, Ana, me chamo Fulana e quero contar um relato que aconteceu comigo quando eu tinha 12 anos. Os nomes estão trocados. Ok.
Isso aconteceu em 2012, quando eu tinha 12 anos. Eu estava passando por uma nova rotina, nova escola, entrando numa nova fase. Tudo corria bem até então. A chegada da família do meu pai, os Maleditos, que vieram morar perto de nós, em um apartamento que ficava próximo à nossa... Tudo corria bem até a chegada da família do meu pai, né? Os Maleditos, no caso, que vieram morar perto de nós, em um apartamento que ficava próximo à nossa casa. Então, eles deram uma passada lá em casa para nos visitar. Assim que a minha tia colocou os pés dela para entrar na minha casa, a minha mãe simplesmente torceu o pé do nada. Meu pai foi ajudar ela e ficou eu e minha outra irmã mais velha recebendo, né, a tia, os familiares. Elas só vieram para dar um oi mesmo e falar que tinham se mudado. Naquela época, minha mãe e o meu pai estavam tendo um início de crise no casamento. Minha mãe desconfiava que o meu pai tinha uma rapariga e ele, como sempre, negava tudo, né? Imagina! Eu era uma menina muito tímida e reservada, que precisava de atenção. Mas os meus pais passavam a tarde e a noite brigando. Eu estava entrando na pré-adolescência. Tinha mais 3 irmãos. A Stephanie, a Rose e o mais novo, Lucas. Mas eles interagiam com as pessoas. Eu não, Ana. Eu me escondia assim que chegava qualquer pessoa em casa. Eu só falava mais assim com a família do meu pai, os Maleditos, com quem eu me sentia assim à vontade. Eles vinham toda vez na minha casa para filar boia. A minha tia não cozinhava e também não era uma boa mãe para os meus primos maleditinhos, não. A gente passava quase a tarde toda conversando sobre coisas que a minha mãe, por ser evangélica, não gostava. Tipo histórias de terror. Até que um dia eu fui dormir mais cedo. Como sempre fazia, porque ia para a escola, né? E apaguei. Quando eu acordei, eu estava fraca. Na cama de um hospital. Parecia que alguma coisa tinha sugado minhas energias. A primeira pessoa que eu vi foi a minha tia. E a minha mãe estava ali com os olhos cheios de lágrimas, muito triste. E aí ela disse que eu tive uma convulsão. Mas eu não lembro de absolutamente nada. Minha irmã Rose, que presenciou tudo, disse que viu um homem de preto se aproximando de mim. Disse ainda que eu a chamei pelo nome, mas eu não lembro de nada disso. Olha, passaram-se alguns dias e eu ainda tendo recaídas, só que eu não lembrava, Ana. Mas teve uma vez que eu senti a pior sensação. Eu estava conversando com a minha avó e com meu irmão, até que eu senti um choque miserável. Eu estava em pé, mas por dentro eu me contorcia de dor. A minha cabeça batia no meu calcanhar. É isso? E tive um flash bem rápido de eu caindo em uma cômoda. Minha avó me chamava lá no fundo, ouvia, sabe? E então minha mãe colocou meu nome em 7 igrejas. Um pastor revelou que foi bruxaria que fizeram para me matar, para poder atingir minha mãe, por causa de uma mulher. Depois foi revelado que essa mulher era a amante do meu pai, e a minha tia e a família dele sabiam de tudo. Então, Ana, eu fui curada. Não precisei usar remédio algum, graças a Deus estou viva. Mas, infelizmente, os meus pais se separaram. Mas ele já estava traindo, a amante fez isso. Infelizmente, nada. Vida que segue, filha. Ficar arranjando coisa pra dentro de casa. Enquanto a Maledite e a amante pagaram. Olha lá. A amante perdeu um filho. Na verdade, ele foi morto. E a filha da Maledite, minha prima, anos depois, teve também convulsões. Pois é, gente, acho que eu não preciso falar muito, né? A gente vê aqui nos relatos a coisa voltando. Eita, ai, meu cabelo arrepiado. Meus amigos. Eita, Laia, cadê? Deixa eu ver aqui. O que ela falou? Tá.
mais um caso, eu tô pensando aqui, como o anterior, onde o cara vai lá, arruma uma benção de uma maledite, que aí quer estragar a ex-família dele, porque tem ciúme, porque tem não sei o quê, porque fica com raivinha, porque, ai, gente, pelo amor de Deus. Ai, Jesus amado, como que faz? Vamos falar parábolas aqui, porque... Ai, às vezes eu penso que Jesus também tinha que ter uma paciência com... Não tô me comparando com Jesus, nem a pauta. Mas assim, gente, é incrível como perde tempo com coisa baixa, com coisa que não vai te levar a lugar nenhum, sabe? Não é diminuindo os outros ou eliminando os outros que você vai ser o máximo. Não é. Seja você, olha, é daqui pra frente, olha pra frente, gente. Vai ser responsável ali pela sua evolução, você conseguir ser alguém admirável, sabe? E não, tem que destruir a outra, pelo amor de Deus. É por isso que eu falo, deve ter um distúrbio, alguma coisa. Vocês percebem que eu estou perdendo a paciência com as maledites, gente. Perdendo a paciência com as maledites. Digam aí. Deixem as suas opiniões com respeito, se for possível. Né? E se já passaram por uma situação com maledite ou maledito, envie o seu relato pra gente. O relato não tem nada de sobrenatural. Envia lá pro conto pra Ana. Beleza? Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau.